Olá a todos e todas, bem-vindas e bem-vindos ao Mãe-Star de hoje, que é um Mãe-Star muito especial. O Braulio Zorzella, obstetra, muito conhecido aí no mundo do parto humanizado. E a gente vai falar hoje sobre um tema super polêmico, ainda mais falado nos últimos dias, depois de um despacho do Ministério da Saúde vetando o termo violência obstétrica. Primeiro, bem-vindo. Obrigado pelo convite, muito honrado, estou muito feliz de poder falar. O que é, né, de onde surgiu e o que quer dizer o termo violência obstétrica? É um termo que ele foi lançado pela primeira vez no congresso da REUNA. REUNA é a Rede de Humanização do Nascimento, que é uma ONG que luta pelos direitos do parto, ou seja, mulher, e direitos do nascimento, ou seja, bebê. E no congresso de 2010 foi proposto um termo para nomear aquilo que acontecia de errado com uma mulher grávida, seja no pré-natal, seja no parto, seja no pós-parto, seja na ocorrência de um aborto, provocado ou não, independente do que seja, mas qualquer violência sentida pela mulher grávida é considerada uma violência obstétrica. É uma violência exclusivamente de gênero, é uma violência contra uma mulher. A América Latina é um local que esse termo está mais forte, né, nos países todos da América Latina. Talvez o grande causador, ou a principal causa, foi a institucionalização do parto. Ou seja, o parto até metade do século XX, ele era domiciliar. Então o ser humano pariu 150 mil anos em casa. E aí estamos aí há 50, 60, 70 anos, depende do país, parindo dentro do hospital. Só que a institucionalização do parto, ou seja, colocar todo mundo no mesmo lugar para parir e fazer protocolos iguais para todo mundo, gerou uma violência em relação a isso, porque deixou-se de se individualizar cada caso. A mulher perdeu o protagonismo dela nesse momento. Ela entregou o protagonismo ao sistema porque o sistema estava mostrando que aquilo era mais seguro. Existem dois grandes preceitos que baseiam os protocolos do século XX. Um deles é o parto quanto mais rápido, melhor, e o outro é o quanto mais limpo, melhor. Acreditava-se que se você acelerar todos os partos, você melhoraria os desfechos. Rompe a bolsa de todo mundo, coloca ocitocina para todo mundo, aperta a barriga de todo mundo, grita na orelha da mãe para ela fazer força, senão seu bebê vai morrer. E do lado do quanto mais limpo, melhor, era uma lista de coisas. Por exemplo, raspa todos os pelos da mulher, faz lavagem intestinal, passa produtos antissépticos para limpar a saída, coloca campos cirúrgicos como se fosse uma cirurgia com um buraco só onde vai sair a cabeça do bebê. O médico passa a se fantasiar de cirurgião para atender um parto, com máscara, gorro, paramentado dentro de um centro cirúrgico que acreditava-se que podia ser mais limpo naquela época. E aí essa lista toda para limpar o parto, junto dessa lista toda para acelerar o parto, junto à perda do protagonismo da mulher, forma o tripé aí do que é o parto do século XX, que legal, melhorou muito, diminuiu muito a mortalidade, só que tudo isso às custas da perda do protagonismo, perda da autonomia, perda da informação. Se a gente fizer um contraponto com o que a gente considera hoje como o melhor parto possível, ou o melhor parto mais seguro possível, o melhor atendimento obstétrico possível, vão ser outros três pilares, que vão ser o pilar do protagonismo feminino, aliado às evidências científicas mais atuais, aliado a uma equipe transdisciplinar, 24 horas por dia, disponível e treinado nessas evidências. A gente vai chamar isso de como a gente quiser, da obstetrícia mais moderna que existe, da obstetrícia do século XXI, do parto do século XXI, ou como alguns gostam de chamar de parto humanizado. Portanto, a violência obstétrica é tudo aquilo que não é parto humanizado. Fica mais fácil até de entender o que é. O Ministério da Saúde, ele veio meio que disfarçando a questão, dizendo vamos abolir o termo violência obstétrica, pois ele não vai diretamente à causa. Por quê? Porque o termo violência obstétrica, para muitos médicos, inclusive, eles acham que o termo é para eles. E não é para eles. Meus amigos médicos que estiverem assistindo, o termo violência obstétrica não é a violência do obstetra. Violência obstétrica é uma violência que a mulher sofre. Ela pode ser causada por qualquer pessoa e a maneira de combater é a gente nomeando, sim, a gente entendendo o que é. E inclusive os médicos obstetras, todos que pensam, eu quero trabalhar da melhor forma possível, com o melhor parto possível, com o melhor atendimento possível, tem que ser uma pessoa que esteja do lado do combate à violência obstétrica e não achando que o termo é para ele, né? Desde que eu criei o Mãe-Star, que hoje faz um ano, toda vez que eu falo do canal, o que eu mais ouço é algum relato de sofrimento no parto. Se para mim, que eu contratei uma equipe, que eu tenho
acesso a qualquer informação que eu quiser. Eu me frustrei muito no meu parto. Eu imagino para alguém que passou por algumas coisas como eu vou ler agora, né? Eu agradeço, né, essa seguidora que escreveu pra gente. Ela fala assim: hoje, depois de 13 anos, ainda lembro do meu primeiro parto. Para mim, a pior experiência de todas. Quando eu entrei em trabalho de parto, meu marido me levou à maternidade. Chegando lá, sofri horrores. Primeiro, eu já com muita dor, o médico me aplicou uma injeção e só mandava eu calar a boca. Eu não tinha passagem, então minha enfermeira apertava com o cotovelo minha barriga para fazer com que minha filha saísse. Então aquele médico me cortou a sangue frio, sem sequer aplicar uma anestesia. Glória a Deus, consegui ter minha filha em meio a gritos de dor. Quando pensei que havia acabado a sessão de tortura, aquele médico começou a me costurar a sangue frio. Ainda lembro até hoje a dor terrível de ter minhas partes íntimas costuradas sem anestesia. Eu já transpassada de dor, só pedia para ele parar porque ele estava torturando. Ele apenas ria e dizia: na hora de fazer estava bom, né? Lembro que depois de receber muitas agulhadas, finalmente a sessão de tortura terminou. Então, assim, ter um filho, né, gente, mesmo para quem não desejou, é um momento que acho que o mais importante da sua vida, ou um dos mais importantes da sua vida. A gente romantiza, o mundo romantiza a maternidade, e a gente que vive, eu que tive uma gestação super tranquila, um trabalho de parto tranquilo, mesmo assim, na hora do parto e no pós-parto, é muito difícil, né? Às vezes a gente se vê numa situação que a gente quer ser acolhida. Imagina se eu estou impedida de estar com meu marido, que eu estava na hora, se eu estou sozinha, alguém falando cala a boca, não foi bom pra fazer, agora você aguenta, daqui a pouco você tá aí tendo outro. Gente, e se alguém vem e fala que isso não é violência? Onde estamos se isso não é violência? Teve várias coisas que você me falou aí que me deixam bastante angustiado, né? Eu fico muito angustiado de ouvir isso, apesar de saber que isso acontece todos os dias. Teve alguns itens ali total de perda de protagonismo, né? Que é ela sozinha, sem ninguém, pedido para calar a boca, julgando ela por escolhas, né? Do tipo, você quis ter um filho e agora você tem que aguentar, né? Outra lista de coisas em relação a acelerar o parto, pode ver que ela se culpa dizendo, eu não tinha passagem. Se ela não tinha passagem, não tinha nascido. Ela tinha passagem. Alguém achava que não tinha passagem, falou para ela que ela não tinha passagem. Então empurraram a barriga, cortaram a vagina, colocaram a ocitocina, que foi a injeção que você falou no início. A episiotomia, né? Que a episiotomia, o corte, e ainda, pelo que eu entendi, sem anestesia, que é um absurdo, e a sutura sem anestesia também. São inúmeros absurdos que mostram um mau atendimento ao parto, um mau atendimento à mulher, né? E apesar de ainda não ser tão conhecido pelas mulheres, uma a cada 4 que foram questionadas, né, disseram ter sofrido algum tipo de violência. Essa pesquisa é uma pesquisa da Fiocruz, 2014, se eu não me engano. Eles levantaram, né, uma lista de perguntas, dentre elas se a mulher sofreu algo no seu parto, e uma a cada 4 relatou que sim. Só que ainda tem aquelas que sofreram sem saber, né, e aquelas que também não quiseram contar. Então eu acredito que é muito mais do que uma a cada 4, porque na minha prática diária de frequência nos hospitais era muito mais do que uma a cada 4. É legal uma história que eu vi uma vez de um médico obstetra bastante experiente, que eu gosto muito como pessoa, e eu lembro que ele falou assim, tá muito difícil trabalhar, acho que eu vou parar porque toda hora alguém quer me processar, porque agora as mulheres acham que sabe tudo como tem que ser o parto. E na época eu ouvi, mas eu não ligava. E agora eu falo assim, eu tenho que ser ativista também, porque a hora que eu entrei nesse mundo, não adianta falar que mimimi, gente. Uma frustração, uma violência dessa interfere depois no pós-parto, no vínculo com o bebê, na amamentação, em anos, em depressão pós-parto. Acho que é uma coisa séria, que o médico não tem que só achar que tem que fazer o parto e ali acabou. É o cuidado integral, né, da mulher e do bebê. Integral, holístico, né? O médico, por ser um formador de opinião na área de saúde, seja ele da área de obstetrícia ou não, ele acaba tendo um poder maior na formação de opinião de outras pessoas em relação a um tema de saúde, né? O médico que aprendeu o parto do século XX e que só viu o parto do século XX, ele vai achar a cesárea melhor. Eu achava. Agora, médicos que conhecem realmente o que é parto humanizado, não
mais ou menos, achar que parto humanizado é parto na banheira só. Mas um médico que entende o que é parto humanizado de verdade. Não adianta só um médico obstetra lá ajudando. É importante que tenha uma enfermeira obstetra, que é a pessoa que vai cuidar de toda a parte natural da evolução do parto, e que tenha uma doula, que é a pessoa que vai cuidar de alívio natural, de dor da mulher, apoio emocional, psicológico e físico também. O médico obstetra, se der algum problema, é ele que resolve esse problema. Lógico que existe uma transdisciplinaridade, ou seja, todo mundo ajuda na área do outro, mas quando a gente tem essa equipe transdisciplinar, quando a gente tem a medicina baseada em evidências e principalmente a gente vira a chave do protagonismo feminino. E como que é virar a chave de um protagonismo? Através da voz das mulheres que disseram, gente, não tem um jeito melhor aí, vamos aliar as evidências científicas, mas vamos deixar a gente ter a nossa vontade? Muda completamente, porque depois todo o resto vem junto. Como que você vê no futuro para reduzir esses casos de violência obstétrica? Qual seria o caminho? Tem um capítulo de um livro que eu escrevi, o guia do casal grávido, o guia da mulher grávida, né? E ali eu coloquei um método mnemônico que eu criei para facilitar essa resposta. Várias letras D para facilitar o método e entender. A letra D do sistema obstétrico é o despreparo, o desinteresse e a letra D de dinheiro. Então, como resolver isso? Despreparo, preparando, melhorando os locais, melhorando os treinamentos, melhorando a equipe. O desinteresse, por que o desinteresse? Dependendo do financiamento, dependendo da organização, da gestão, não há interesse em aumentar a parto normal. Melhorando através de políticas ou de práticas que levem a que a instituição tenha interesse em aumento de partos normais. Dinheiro, aí é fácil, seja um hospital ou um médico ou uma equipe, tanto no SUS quanto no setor suplementar de convênios, ele ganha a mesma coisa se ele fizer uma cesárea marcada ou se ele ficar 3 dias esperando um parto acontecer. Então precisa mudar essa remuneração, né, nesse sistema. Na parte da equipe, as letras D são disponibilidade ou a falta de. Aí se resolve colocando disponível 24 horas por dia, né? Em sistemas de plantão principalmente. Disposição, uma disposição é estar disposto a, ou seja, ter perfil para aquilo. Muito médico que se formou, ginecologista, por exemplo, que não trabalha com obstetrícia, mas também atende partos. Não necessariamente seja uma pessoa que tenha perfil para estar ali no parto. Assim como outro item de disposição, que é a disposição da equipe. Então, colocando o médico como central da equipe, e não é, o central da equipe é a enfermeira obstetra, é ela que é a pessoa que vai conduzir a maior parte da evolução das decisões e vai chamar o médico se necessário. Então, essa disposição que está invertida. E o terceiro D, que é o déficit de aprendizado, seja na raiz, na fonte, ali na faculdade, ou depois de atualização, de educação continuada. E como é que melhora? Em cursos de atualização. Tem vários simpósios aí pelo país de atualização para essa educação continuada. Mas na raiz já tem uma coisa sendo feita que é muito boa e espero que este governo mantenha esta raiz que se chama Projeto Apsion, que é um projeto que veio do Ministério da Saúde do governo anterior. Eles pegaram todos os partos do Brasil que ocorrem em universidades, separaram os 85 que tem maior número de partos e um projeto de implantação de humanização do parto no aprendizado da medicina e da residência médica. Então já é um projeto que também vai refletir aí por anos, né, em frente. E aí você tem, do lado da mulher, existem 3 letras D, que são bem importantes também, que uma letra D você citou que é da desinformação, a outra é da desconfiança. Será que eu vou conseguir? Será que meu bebê vai passar da hora? E a outra letra D, que é da dor. Ai, dói muito, é a dor da morte, né, que é o que a gente ouve falar. Como resolve tudo isso? Desinformação? Informando, né? Entendendo riscos, benefícios, entendendo que aquele parto tradicional, que o bebê vai parar na UTI, não é este parto que a gente quer, porque é um parto ultrapassado. Mas também a cesárea com hora marcada, que não privilegia o tempo do bebê, a parte emocional da mãe, de passar pelo processo, de sentir, de ter o seu bebê consigo depois. Então, melhorando a parte de informação. A parte da desconfiança vem junto, porque aí você passa a confiar, sabendo que você pode, sabendo que você consegue, tendo pessoas que te apoiam e sabendo que o método que te apoia é o mais seguro de todos. E o terceiro, que é a questão da dor, eu citei aqui os 2 profissionais que vão ajudar muito nisso. Um deles é a doula. A doula vai ter um papel fundamental no pré-natal para pescar questões emocionais da pessoa que possam girar uma chavinha de aumento de dor lá na frente. É diferente quando eu vou para tomar uma injeção, que eu vou morrendo de medo daquela injeção, a hora que a agulha entra no meu braço, entra que nem uma faca. Se eu vou sem medo daquilo, pode me dar a injeção aqui que eu não vou sentir direito. Na hora do parto vai refletir muito em relação a uma prevenção da dor. E aí tem os métodos para alívio na hora. Água quente é o principal, as massagens que a doula faz, mudanças e variações de posição. Tem muitas coisas que são feitas ali no parto que às vezes nasce o bebê, a mãe está com o bebê no colo e fala, eu nem pedi anestesia.
Ou seja, não chegou ao ponto de precisar. Só que ainda assim, para aquelas que precisarem, ainda assim tem anestesia. E não, eu tenho dor, eu faço uma cesárea. Fala, calma aí, tá bagunçada a coisa. Dor, se eu fizer a cesárea vai doer mais, concorda? Porque vai cortar a barriga. Não, mas a cesárea é com anestesia. Eu falo, não, legal, então para que fazer as duas coisas? Vamos fazer anestesia primeiro e ver como fica? Faz anestesia, passou. Então, a pessoa deixa de pedir a cesárea. E o que eu acho de solução a médio e longo prazo é formação de equipes de plantão, 24 horas por dia, sejam financiados pelo SUS, beleza, já está tudo certo, tem equipes de plantão, só que elas precisam ser melhor treinadas, remuneradas e treinadas, e no sistema de convênios também, que haja equipes de plantão, 24 horas por dia, treinadas e tudo mais. Então o sistema correto que eu imagino é de plantões, e isso vai gerar melhores números para todo mundo, como são nos países que já tem esse sistema. Vai demorar muito, mas a gente está muito avançado, várias equipes que já trabalham com parto humanizado, no SUS já tem lugares que estão dessa forma, no convênio também, esperamos que todos tenham esse acesso. É interessante para saúde suplementar, né, para os convênios, enfim, olharem para isso, porque também do lado do negócio, a mulher mais satisfeita, eu acho que é o benefício de todo mundo. Então eu quero agradecer muito, Braulio, e a gente espera contagiar, né, todos os profissionais e fazer essa força da população que eu acho que a gente consegue mobilizar e transformar, porque é um momento tão importante na vida da mulher e de toda a família que vale ser com acolhimento, com carinho, com respeito. Posso falar de um curso aqui que a gente está lançando? Claro. Que é um curso que se chama Projeto Obstare, é um curso que vai ser aqui em São Paulo, que é um curso para atualização e capacitação de médicos obstetras em humanização do parto ou em segurança do parto. A questão é segurança no parto, consequentemente a humanização vem junto. Esse curso vai ser do dia 20 a 23 de junho aqui em São Paulo, tem só 25 vagas, então a gente pretende preencher esse grupo aí de 25 médicos para essa educação continuada. Muitíssimo obrigada e eu agradeço a vocês que estão aqui com a gente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, marque suas amigas gestantes, puérperas e todo mundo para se encantar aqui com esse nosso bate-papo. Um grande beijo e até semana que vem.